O negócio das relíquias era tão louco, né? Que dizia que não era raro se encontrar, e aí todo mundo dá risada até, né? Mas não era raro se encontrar, por exemplo, 3 cabeças de João Batista. Não estou vendo diferença do catolicismo do século XII, do século XIII para o Brasil do século XXI. Não estou vendo. Aquele que comprasse o ingresso dele e visitasse as relíquias, que caso a alma dele estivesse no purgatório, teria uma redução no tempo de 1.600.000 anos para somente 270 dias. Olá, eu sou Wilson do Amaral Filho, pastor da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Você está no podcast de História da Reforma Protestante. Nós estamos numa série de episódios que você deve procurar desde o início, porque todos eles estão sendo contados, estão contando com a participação do presbítero Vlander Zickel, nosso professor de História da Reforma Protestante aqui na igreja. Boa tarde, presbítero. Boa tarde a todos. Vamos dar sequência então, né? Vamos, ele não gosta de conversa, ele quer começar logo. Tem a palavra. O tempo corre, né? Então temos que ir. Só ressaltando, por exemplo, uma outra característica entre as duas igrejas, né? Na igreja ortodoxa, né, não tem bancos. O pessoal tem que ficar de pé para assistir toda a missa e tal, né? Quem que pode estar autorizado a utilizar alguns bancos que normalmente ficam guardados, né? Os que têm problemas de locomoção e pessoal de idade, tá? Lembrando que na Igreja Católica era a mesma coisa até cerca de 1700, 1750, quando aí foram introduzidos os bancos, porque até então todo mundo ficava de pé, tá? Para assistir. É interessante a gente ver algumas reportagens de igrejas bem antigas que as pessoas entram e não tem mobiliário mesmo, não é? Eventualmente por conta dos costumes antigos. Costumes antigos, né? Muito bem. Tá. Bom, aí entra um outro tema aí que seria a parte de relicário, né? O que eram esses relicários, né? Então, eram verdadeiras obras de arte e de riqueza, né, que os poderosos, os monarcas, os imperadores, pessoal, eles construíam, mandavam fazer e guardavam as chamadas relíquias, daí o termo relicário, né? Isso dava o que? Um status para a pessoa. E era o que? Era um motivo de propagar um culto às relíquias de quem? De Cristo, da Virgem Maria, e dos santos, né? Os reis e a nobreza é que utilizavam isso, esses tipos de embalagens, né? E é interessante, o negócio das relíquias era tão louco, né? Que dizia que não era raro se encontrar, e aí todo mundo dá risada até, né? Mas não era raro se encontrar, por exemplo, 3 cabeças de João Batista, não é? Porque o tal de fakes, né? As mentiras, né? Mas para negociar, para ganhar dinheiro, você vê que é uma prática que não é só dos tempos atuais. Também se dizia que 2 pés esquerdos de São Pedro, né? Duplamente canhoteiro, né? A gente vê. Litros de leite da Virgem Maria. Sim. Né? Como se fosse objeto de ordenhação, né? Alguma coisa assim. Restos do maná e da sarça ardente, espinhos da coroa de Jesus, fragmentos de osso do patriarca Isaque, vinho das bodas de Caná, pena da pomba do Espírito Santo, pedaço de pão da Santa Ceia e corpo inteiro de um bebê morto por Herodes. Quer dizer, o pessoal guardava essas coisas, vocês imaginam, né? E atribuíam a essas coisas uma divindade, essa historicidade também. Exatamente. E a devoção, a veneração, que se fazia isso. Deixa eu fazer um comentário aqui a respeito das práticas que nós temos hoje, especialmente
de grupos que exploram este veio da publicidade, da santidade ou da publicidade do valor santificador de uma determinada coisa. Por exemplo, a questão do copo com água, que é consagrado, ou então da água do Rio Jordão, cujos efeitos são terapêuticos, né? São de tratamento de saúde. Também tem várias outras coisas que os líderes religiosos acabam mandando os fiéis guardarem para serem abençoados, etc. Quer dizer, os tempos mudam, mas o ser humano continua. Não muda. Não muda. Porque isso é um apelo franco. O fato de se adorar relíquia é um apelo franco à burrice, né? Você precisa acreditar que isso aqui é genuíno, né? Isso daí era uma prática, junto com as indulgências, que revoltou muito a Lutero, né? Sei. Eu diria até que foi como que o segundo ou terceiro ponto que mais o deixou irado, né? Mas é interessante que um dos príncipes alemães, né, ele era colecionador e negociante de relíquias, né? Ele chegou a ter, eu tenho uma observação, mais tarde a gente vai falar, tipo assim, não sei se eram 19 mil itens, né, de relíquias, e ele expunha isso lá na própria Catedral de Wittenberg, tá? E vendia ingressos. E ele dizia que aquele que comprasse ingresso dele e visitasse as relíquias, que caso a alma dele estivesse no purgatório, ela teria uma redução no tempo de 1.600.000 anos para somente 270 dias. Vê que bela redução, né? Então, você... E o povo entrava, comprava. Interessante que ele foi um dos que apoiou a Lutero, porque ele tinha outros problemas lá com o papado e tal. Sei. Ele que mandou uma carta, inclusive para o imperador alemão, dizendo para maneirar, para pegar leve, quando ia ter o tribunal em Worms, né? Para ele não atacar muito forte o próprio Lutero. Então você vê, era um cara que usava e abusava disso, mas que foi, no fim, um simpático à própria figura de Lutero e à própria reforma protestante. Eu fico pensando nos críticos da religião, porque os críticos da religião acabam sempre dizendo a religião existe para iludir o povo. A religião existe para fazer o povo pagar o mico, né? Então, eles usam naturalmente a história eclesiástica como um todo, tanto do movimento católico quanto do movimento protestante, para provar que, de fato, toda essa engenhoca religiosa que se cria em torno da fé é uma coisa de bandido mesmo. É uma coisa de manipulação de mentes. Exato. É uma coisa de fazer com que a pessoa não pense. E tudo por quê? Porque a pessoa não tem necessariamente acesso às escrituras, não lê a Bíblia. Se ela lesse a Bíblia, ela não se prenderia a nem o status de relíquia, nem o status de água benta, nem o status de qualquer outra coisa que... Indulgências. Nada disso. Porque, efetivamente, a Bíblia não trata dessas coisas, mas a tradição veio montando um esquema para nunca perder, para sempre manter o fiel debaixo de uma rédea. Então, dá até para concordar com os críticos quando falam da manipulação, porque esse é um fato. Quer dizer, quanta gente viveu escravizada a um medo,
viveu escravizada a ter que adorar coisas que não faziam sentido para ela e coisas que efetivamente a distanciavam do verdadeiro evangelho. A ponto, por exemplo, eu creio que foi Marx que falou, né, que a religião seria o ópio do povo. Isso. Porque manteria o povo fora do ar, né? Ficaria iludindo o próprio povo. Exatamente. Agora, trazendo para os nossos dias, hoje, o que manipula o povo, se não for essa religião que determina o comportamento do fiel, é a ideologia. Não é? A ideologia também se transformou numa religião. Sim. E as pessoas adoram aquela ideologia e exigem que o mundo acate o que aquela ideologia determina. O que um grupo pensa e determina. Então você fica pensando assim, como é que uma pessoa é verdadeiramente livre quando ela tem como orientação única regra de fé a palavra de Deus e ela tem uma convivência com Deus que lhe permite ter discernimento do que é verdadeiro para Deus e do que é falso para Deus. Não é? Mas vamos continuar. Estamos falando do relicário e agora talvez queira continuar o assunto. Certo. Então, avançando um pouquinho, né, nessa época aí desse relicário, que o exemplo que foi dado aqui no ano 1239, desse rei francês, Luís IX, né, que ele teria comprado do imperador bizantino, Balduíno II, na época, ele teria comprado a coroa de espinhos de Jesus, né, por uma soma absurda, uma fortuna na época. E 2 anos mais tarde, o soberano enriqueceu a sua coleção ao comprar também um fragmento, que ele dizia que era o fragmento da Cruz da Paixão, além de outras relíquias, né? A ideia desse rei francês, Luís IX, era tornar Paris uma das capitais mais importantes da cristandade, mas também fortalecer o reino, que ainda era jovem. E diz a história que deu tão certo a estratégia dele que Luís IX tornou-se, após sua morte, nada mais, nada menos do que São Luís. Então se tornou mais um santo. Né? Vocês veem como é que era jogada as coisas. Né? Não, mas aí que está. Ele era bom para promover o turismo do seu país, né? Ele era... Não é? Ele não pensava apenas na questão da religião, mas ele pensava nas peregrinações, ele pensava nos hotéis, nas pousadas que iam receber os visitantes. Os visitantes. Ele era um homem extremamente visionário. Aí nós entramos também, assim, só abordando rapidamente a época, né, das cruzadas. O que eram as cruzadas? Eram chamadas ordens militares, os grupos de inquisição, né? Como nós tivemos como exemplo aqui os hospitaleiros de São João Batista, que de hospitaleiro a gente diz não tinha nada, né? 1092 era como uma polícia da igreja, né? Sim. Os templários em 1118, a gente sabe todas as encrencas que tiveram depois lá em Jerusalém, né? Com os próprios islâmicos lá. Sim. Os cavaleiros teutônicos, 1190. As ordens militares eram um departamento da igreja de caça e condenação aos hereges, né? Herege, a gente já sabe, é todo aquele que difere ou que diverge de uma determinada regra. Tá? Pensa contrário a um dogma ou a um cânon ou a um regramento da igreja, não aceita algo, então ele é considerado herege pela autoridade da igreja. Eu acho interessante como o poder contamina as pessoas. Quando você pensa na igreja que Jesus Cristo deixou na terra, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E a salvação não é coisa deste mundo. Não é coisa deste mundo. Aí eu fico pensando
exatamente nas ordens militares, que tinham uma função de zelar pela manutenção do poder instalado na igreja. Ou seja, quem contradiz esse poder está ferido, está frito. Exato. Não é? É alvo de investigação. Eu percebo aqui que se desvirtua a função da igreja, que é proclamar o amor de Deus e sacudir os ombros para quem não acredita. Se a pessoa não acredita, vou deixá-la por conta de si mesma, não é? Mas eu vejo aqui que a igreja se preocupa em manter a ascendência sobre os fiéis e procura criar um departamento de perseguição a quem não acredita. A quem pensa o contrário. A quem pensa o contrário. E eu estou vendo isso acontecer na história, especialmente do nosso país nesses dias. Quer dizer, se propaga a ideia de uma democracia, onde todo cidadão tem o mesmo direito de ir e vir, de aceitar ou rejeitar, mas existe um departamento ligado à punição do cidadão que não respeita a forma de pensar, a forma de pensar e de mandar. Quer dizer, não estou vendo diferença do catolicismo do século XII, do século XIII, para o Brasil do século XXI. Não estou vendo. Nada. E se a gente passar pela história, a gente vai ver. Né? Primeira Guerra Mundial, a Segunda. Na Alemanha, quem pensasse diferente do Adolf, né? do Hitler, também tinha a famosa Gestapo, né? Que era a polícia do regime. Na Rússia, com Stalin, acho que era pior ainda do que na Alemanha. Né? Então, realmente é isso. São aqueles regimes de força autoritário. Mas a igreja continua assim? Ela tem um departamento de fiscalização? Tem departamento de fiscalização, mas não como era, né, de condenar, de matar. Mas tem um para manter, por exemplo, as regras da igreja, principalmente dentro do próprio comando da igreja, né? Aqueles dos dirigentes da igreja. Na igreja presbiteriana, você que está nos ouvindo, na igreja presbiteriana existe um fórum, sim, de disciplina. Se um membro da igreja pode ser acusado perante o que a própria Bíblia ensina, então existe, sim, um fórum em que a pessoa é tratada, é arguida, é suspensa, inclusive, dos seus direitos como membro da igreja, no caso de ela permanecer resistente à sua própria em relação ao seu próprio pecado. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa trate o seu pai e a sua mãe de maneira indevida, de maneira desrespeitosa, de maneira execrável. Nós estamos com um mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe. Nós vemos a pessoa descumprir esse mandamento, então, como membro da igreja, ela não pode conviver no ambiente da igreja e precisa ser disciplinada até que se arrependa do jeito que trata seus pais. Então, existe esse mecanismo. Nós não podemos simplesmente disciplinar uma pessoa porque ela quebra uma tradição que nós criamos. Mas se ela quebra alguma coisa que a Bíblia estabeleceu e é muito clara, não há outro expediente a não ser discipliná-la. E sempre visando a restauração primeira da pessoa. Né? Só em caso de reincidência, como o senhor falou, que a pessoa não quer admitir,
que daí então se toma uma outra medida mais enérgica, né? Mas É. a ideia da disciplina é sempre de trazer o fiel, né? De volta para o corpo de Cristo. E é assegurado ampla defesa para que ele mostre as suas condições. Muito bem, nós estamos chegando ao final deste episódio. Foi um episódio muito importante e os outros episódios são igualmente importantes. Você está convidado a visitá-los se você não fez isso ainda. E se você está nos acompanhando desde o primeiro, parabéns. Obrigado porque você está sendo fiel a esse podcast. Mas eu queria, então, convidar você para continuar conosco nos próximos episódios. Boa tarde para você. Boa tarde, até a próxima, então. Obrigado.